sou professora Nancy de matemática, venho aqui trabalhar com vocês no Enem sobre a matemática básica, né? A matemática do fundamental, voltada para quinto, sexto, sétimo ano, não tem idade. E sempre no Enem cai questões voltadas para frações. Então, hoje nós vamos trabalhar com frações, relembrar o que vocês viram lá no quarto e quinto ano, certo? Primeiramente, a gente tem que saber o que é uma fração, certo? Uma fração é uma divisão, nada mais é do que uma divisão, onde ela recebe o número que fica em cima, recebe o nome de numerador e o de baixo de denominador. Isso aí é uma fração, ok? Toda fração, ela vem dos números o quê? Racionais. Como são representados os números racionais? São representados com a letrinha Q. Então, racionais, essa aqui, ó, racionais. São os números racionais. O numerador, ele vem dos números inteiros. Os números inteiros e o denominador também. Porém, existe uma regrinha. No denominador, jamais pode ser zero. Quando tem esse asterisco, está indicando a vocês que o zero jamais pode vir no denominador. Então, um tipo de fração, 1/2. Eu acho que vocês ainda lembram, né? Outro tipo, 3/5, 3/5. Outro, 7/4, certo? 7/4. Então, são tipos de frações que nós vamos estudar aqui, certo? Explicando, relembrando cada um dessas frações. Outro detalhe, como é que às vezes o menino diz, mas para que isso? Bobagem. Como é que a professora vai para lá e vai querer ensinar a gente assunto de quinto ano ou sexto ano? 1/2 em forma de desenhos ou em forma geométrica, eu represento, pego o inteiro, certo? E divido em duas partes, onde o 2 significa o inteiro, em quantas partes eu vou dividir o inteiro, e o 1, que é o numerador, significa quantas partes serão tomadas. Então, está aqui as partes tomadas. A mesma coisa na fração de 3/5. Pego aqui, ó, divido em 5 partes. E vou pintar quantas partes que vão ser tomadas? 3, que é o numerador, que vai indicar quantas partes vão ser tomadas. Porém, quando a gente já está no ensino médio, a gente esquece dessa fração aqui. Como é que eu vou representar se aqui eu só posso fazer na fração, dividir ela em 4 partes? E ali tem 7 em cima, professora. Aí eu venho relembrar vocês que a gente vai ter que fazer 4 partes, mais 4 partes de novo. E vamos pintar quantas partes, professora? Vamos pintar 7 partes. Aqui, 5, 6, 7. Ou seja, aqui é um inteiro mais 3/4. Como são chamados esses números? 1 inteiro mais 3/4. São chamados de números mistos, certo? Que vocês já viram também lá no ensino fundamental, no quinto, sexto ano, certo? Vocês viram isso aí. Então, são tidos como números mistos. E os tipos de frações, professoras? Os tipos de frações são chamados de fração própria, imprópria e aparente. Professora, o que é uma fração própria? Fração própria é quando o numerador, número que fica em cima, é menor que o denominador. Isso é chamado de fração própria. Então, todas as vezes que eu tenho o numerador menor do que o denominador, ou posso apresentar também dessa forma, quando ela é menor que o inteiro. Toda fração que é menor que o inteiro, ela é chamada de própria. Um exemplo de fração própria, nós temos do outro lado, que é 1/2,
o 1/2, o 3/5. São exemplos de frações próprias. Frações impróprias. Toda fração que o numerador é maior que o denominador. Toda fração que o numerador é maior que o denominador, ela é chamada de fração imprópria. Que tipo de fração eu tenho ali, professora? 7/4. Certo? Poderia ser 5/3. São frações em que o numerador é maior que o denominador. E fração aparente. Fração aparente é toda a fração que ela se transforma em um inteiro. Quando você divide o numerador pelo denominador, você tem um inteiro. Isso aí é chamada de fração aparente. Aqui, professora, que tipo de fração eu teria de aparente? Poderia ser 8/4, poderia ser 9/3, porque quando você divide 8 por 4 dá 2, então é o inteiro. Quando você divide 9 por 3 dá 3, o inteiro, certo? Aqui nós temos os tipos de fração, própria, imprópria e aparente. Outro detalhe que a gente não pode deixar de esquecer. Naquela fração mista, que ali é uma fração mista, que a gente viu ali no 7/4, toda fração imprópria, ela se transforma em uma fração mista, certo? E que tipo de fração mista seria essa, professora? A fração mista, ela é quando o numerador é maior que o denominador, ela se transforma em uma fração mista onde ela tem o inteiro na frente. Então, se eu pego aqui o 7 e divido por 4, eu tenho 1. Ao subtrair aqui, sobraria 3, certo? Então, eu teria 1 inteiro e 3/4. Isso aqui é uma fração mista, certo? Fração mista. Professora, mas eu estou com minha fração mista e eu quero agora transformar ela em uma fração imprópria. Eu quero fazer o contrário. Muito fácil. Você vai pegar o 4, multiplicar por 1 e somar com o 3. E no denominador vai permanecer o mesmo denominador, que é o 4. 4 vezes 1 é 4, mais 3 dá 7/4. Está aqui minha fração mista, sendo feito o contrário do que eu já tinha visualizado aqui na fração. Transformei ela novamente em própria, né? Aqui é uma fração mista, aqui é uma fração imprópria. Outro detalhe que geralmente esquecemos, ou muitas vezes por conta do tempo curto, esquecemos de lembrar quando estamos trabalhando frações. Quando vamos trabalhar a adição e a subtração, quando os denominadores são iguais, é só somar o numerador. Se der para simplificar, simplificamos. Então, quando eu chego aqui, aqui daria 14, somando todos os numeradores, 14 o quê? 9. Na subtração, também do mesmo jeitinho. Subtraio só os numeradores quando os denominadores são iguais. Subtraio os numeradores, dá 4, sobre quem? Sobre 5. Já com numeradores diferentes, temos que voltar para o famoso MMC. Eu tenho que achar o MMC, já que os denominadores são diferentes. O que é MMC? Mínimo múltiplo comum. Ou seja, um número que eu possa, certo? Dividir por todos os 3 números que estão aqui. Se vocês relembrarem um pouquinho, quando vocês foram 5º ano, vocês vão lembrar que nós vimos números primos. O que é que são números primos, professora? São números que só possuem 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. E como é que eu posso saber se esses números são primos? Dessa maneira. 4 não pode ser divisível por 3, não pode, sem sobrar resto. Ele até pode ser dividido, mas sem sobrar resto não.
O 5 também não pode, nem pelo 3, nem pelo 4. Já que eles não podem dividir um pelo outro sem sobrar resto, de que maneira eu encontraria, pensaria rápido para que no vestibular eu não erre nem faça nada o contrário? Se todos eles são primos entre si, só é multiplicar os denominadores. Quando você multiplica, olha, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60. Então, você já encontrou, certo? O MMC daqui, 60, 60, 60. E agora, professora? Vou dividir esse com esse aqui, ó. 60 dividido por 3, 20. E multiplicar com o 2 o resultado. Então, 60 dividido por 3 dá 20, vezes 2 dá 40. 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 4 dá 48. 60 dividido por 4 dá 15, vezes 1, 15. E agora, professora, já que todos os denominadores estão iguais, repito o denominador e só é somar o numerador. Dá 90, 113, 80, 90, 103, 60 avos. Subtração, do mesmo jeitinho. Denominadores diferentes. Porém, tem um detalhe. Professora, aqui é 8 e 4. 8 é múltiplo de 4. Todas as vezes que o meu denominador é um múltiplo do outro, ou seja, 4 pode dividir o maior, que é o 8, então você já tem o MMC. Quem é esse MMC? O próprio 8. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 7, 7. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 3, 6. E aí só é subtrair os numeradores, que daria 1/8. Aqui no caso não precisou simplificar, porém, necessitando simplificar, vocês têm que simplificar tudo o que é fração, certo? Aqui, todas elas aqui, ó, não houve necessidade de simplificação, mas há questões onde o numerador e o denominador, eles podem ser simplificados e vocês têm que simplificar o resultado. Não esqueça desse detalhe, porque a resposta no Enem é simplificada. Vamos continuar agora com multiplicação e divisão. Na multiplicação, de que maneira eu posso resolver uma multiplicação entre frações? Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 12, 35 avos. Dando para simplificar, o resultado tem que ser simplificado. Nesse caso aqui, certo? O resultado não dá para simplificar, porque aqui só pode ser divisível por 2, 3, 4 e 6, e o próprio 12, e já aqui só pode ser divisível por 5 e 7. Aqui nesse caso aqui, temos 80, certo? 120 avos. Professora, dá para simplificar? Tranquilo. Posso simplificar logo por 10? Pode. Poderia por 40? Também. Se você já souber por que número simplificar, quanto mais rápido você fizer, melhor para você. Ou, se não, você pode também agir dessa maneira. Corta os zeros, certo? Porque é como se estivesse dividindo por 10, ficaria 8 dozeavos, e agora fica mais fácil de você ver por que número você pode dividir logo, que seria o 4, né? Que divide 8, dá 2, e o 12, que dá 3. Ok, pessoal? Pessoal, agora vamos tratar de divisão. Divisão de fração, professora. Como é que eu posso fazer isso aí? Abençoados. Na divisão de fração, eu trabalho primeiramente os livros, ou nós aprendemos que repetiria a primeira fração,
trocaria o sinal de divisão pelo de multiplicação e inverteria a segunda fração, ficaria 8/7, certo? Aqui daria quanto, professora? 24/35. E aí só é multiplicar. Aí já fiz a minha divisão de fração. Nesse daqui, repare que eu vou ter que fazer o quê, professora? Vou ter que, vamos fazer o cruz credo. Vou fazer essa, como eu ensino a meus alunos. Cruz, credo, ou então extremos e meios. Ficaria 4/6 dividido por 4/7. E aí eu faria de novo o extremos e meios, que daria quanto, professora? 28/24. Posso simplificar? Pode, porque dá para simplificar. Por quanto? Por 4. Ao simplificar por 4, você encontra 7 e aqui sextos. Ok? Já aqui também é uma divisão de fração que a gente esquece. Eu poderia fazer desse jeito ou desse, fica a gosto de vocês. Porém, ensino a meus alunos a fazerem dessa maneira, ó, orelhão, orelhinha. O orelhão você vai fazer a multiplicação de todos os dois. Então, quando você multiplica 3 vezes 7, dá 21. 8 vezes 5, 40. E aí você já resolveu a sua divisão entre frações dessa maneira aí. É rápido, prático e vocês não perdem tempo para o Enem. Enem, cada minuto conta, porque são várias questões, vários textos que vocês têm que ler, interpretar e resolver. Pessoal, de fração, sobre frações, nós só tínhamos trabalhado os tipos de frações, as frações mistas, divisão, multiplicação, adição e subtração com frações. Então, tudo isso aí vocês já viram, nós só estamos retomando, porque é importante que a gente não esqueça que nas frações tem os termos numerador e denominador, porque às vezes cai numa questão do Enem e a gente esquece uma questão boba e a gente perder uma questão dessa não é permitido, certo? Outro detalhe, divisão, multiplicação, como sempre falando para os meus abençoados. Tudo em matemática são as 4 operações. Se eu sei as 4 operações, eu sei qualquer assunto. E esse assunto é fração. E o que eu resolvi de fração, além das explicações do que é fração, eu resolvi as 4 operações, que foi a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão de fração. E para isso eu preciso saber as 4 operações.